da aliança eterna. Aleluia. Na parte de domingo, Yahvé e a aliança abraâmica. Yahvé é o nome de Deus. O Senhor disse também a Abraão: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Gênesis capítulo 15, verso 7. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e o verso 7. Aqui Deus confirma. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Interessante que quando você lê aqui em Gênesis capítulo 11 e o verso 31, diz: e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, a mulher do seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Interessante, queridos, que foi iniciativa de Terá de sair de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra de Canaã. E Abraão o acompanhou, como filho, acompanhou o pai. Mas a primeira vez que Deus se manifestou a Abraão foi depois da morte de Terá, aqui em Gênesis capítulo 12. Eles já estavam habitando ali em Arã. Mas quando Deus fala aqui em Gênesis capítulo 15, em Gênesis capítulo 15 e o verso 7, disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Quando Deus colocou na mente de Terá a ideia de sair de Ur dos Caldeus com seus filhos, queridos, isto foi um pensamento, foi uma intuição, foi o Espírito Santo conduzindo Terá, porque na realidade o plano de Deus era com Abraão. Por isso, quando Terá saiu de Ur dos Caldeus, levando sua família, ali estava iniciando o plano da salvação revelado por Deus através da aliança abraâmica. Foi ali em Arã, depois de ter morrido Terá, que Deus se manifestou e falou com Abraão, exatamente como está em Gênesis capítulo 12. Nomes podem ser como marcas comerciais. Eles se tornam tão intimamente associados em nossa mente a certas características que quando os ouvimos, lembramos imediatamente delas. Quais atributos vêm à mente, por exemplo, quando pensamos em nomes como Albert Einstein, ou quando vem à sua mente o nome de Martin Luther King, ou Gandhi, ou Dorcas? Cada um deles está associado a certas características e ideais. Nos tempos bíblicos, as pessoas do Oriente Próximo atribuíam grande importância ao significado dos nomes. Eu fico abismado que hoje as pessoas não dão muito valor ao significado dos nomes. Dão nomes para os seus filhos simplesmente porque acharam bonito o nome. Não se preocupam em descobrir o significado do nome. Eu louvo a Deus porque meus pais escolheram e me deram um nome bonito, Samuel, mas não é sem significado. Samuel quer dizer aquele que Deus ouve. Queridos, prestemos atenção no significado dos nomes que nós damos para os nossos filhos. Para os hebreus, o nome sempre foi um indicativo das características pessoais ou do pensamento e das emoções de quem dava o nome e às vezes das circunstâncias em que era dado. Você, ao dar o nome, você está dando características ao caráter daquela pessoa. Ao entrar em aliança com Abraão, Deus se deu a conhecer. A iniciativa foi de Deus, dar-se a conhecer, se revelar ao patriarca sob o nome YHWH, o tetragrama cuja pronúncia ninguém sabe ao certo qual é. Mas, queridos, pode ser Jeová, pode ser Yahvé, pode ser Yahweh. Este tetragrama YHWH, que aparece na Bíblia 6.828 vezes, somente no Antigo Testamento. Pensem, 6.828 vezes no Antigo Testamento aparece o nome de Deus, o tetragrama YHWH. Queridos, este é o nome
que é traduzido na sua Bíblia pela palavra Senhor, porque não sabemos qual é a pronúncia correta. Perdeu-se a pronúncia ao longo do tempo. O nome YHWH no Antigo Testamento está envolto em mistérios. É uma forma do verbo ayah, que significa ser. Eu gosto de pensar no YHWH como sendo o eu sou. O grande eu sou, o eterno, o que existe por si mesmo, o autossuficiente, aquele que vive eternamente. Os atributos divinos enfatizados por essa denominação são os de autoexistência e fidelidade. Mostram o Senhor como Deus vivo, a fonte da vida, em contraste com os deuses dos pagãos que não tinham existência à parte da imaginação dos adoradores. O próprio Deus explicou o significado de Yahvé, YHWH. O próprio Deus deu o significado. Interessante que, embora nós não saibamos a pronúncia correta do nome de Deus, nós sabemos com certeza o significado do nome de Deus, porque isso Deus falou. Qual era o significado do seu nome? Quando você abre a Bíblia aqui em Êxodo capítulo 3, abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3. Aqui nós vemos a experiência de Deus com Moisés. Êxodo capítulo 3, nós vemos aqui o verso 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Percebam que no verso 13, Moisés está perguntando pelo nome de Deus. Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Qual é o seu Deus? O meu Deus é o eu sou. Queridos, por isso Jesus Cristo se identificou como o eu sou. Por isso lá em João capítulo 8, verso 58, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É o eterno, o existente por si mesmo, incriado. O eu sou é o Deus que nós adoramos. O eu sou enfatiza o domínio de Deus no passado, no presente e no futuro. O tetragrama, que nós geralmente pronunciamos como Yahvé ou Jeová, também é o nome pessoal de Deus. 6.828 vezes no Antigo Testamento, Deus desejava que Abraão conhecesse o seu nome, pois esse nome revela aspectos da identidade de Deus, da natureza de Deus, o caráter de Deus. E com esse conhecimento, podemos aprender a confiar em Deus e nas suas promessas. Em Salmos 9, verso 10, Salmos 9, verso 10, nós abrimos a Bíblia aqui, convido você para abrir a sua Bíblia. Salmos 9 e o verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome de Deus é conhecer o caráter de Deus, o eu sou, o grande eu sou, o santo de Israel. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Queridos, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo, quando você pensa no nome de Yahvé, ou Jeová, ou ouve esse nome, quais atributos, quais características vêm à sua mente? O amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus por seus filhos. Quais pensamentos ocorrem quando você pensa no nome de Jesus? Ah, quão doce é o nome de Jesus, santo e venerável, aquele que nos salva dos nossos pecados. Queridos, o nome divino de Jesus é Yahvé, YHWH. O nome humano do Filho de Deus é Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Ele é o eterno, ele é o Criador de todas as coisas. Que alegria, que conforto saber que o meu Salvador, Jesus, é aquele que criou tudo que existe, visível e invisível, quer no céu, quer na terra. Nada do que existe veio à existência sem ele. Exatamente como está lá em João capítulo 1. Nada foi feito sem ele. É um conforto quando nós lemos ali em João 1,14, que o Verbo, aquele que tudo criou, ele se fez carne e habitou entre nós.
e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio nos revelar o Pai que nós temos, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo.